E aí, alunos? Aqui é a professora Elana, a dona de português, e hoje eu vou fazer com vocês a correção da Aprender Sempre 2021, volume 1 de língua portuguesa, do 8º ano do ensino fundamental. Essa é a sequência 3. Se você precisa de outros conteúdos de língua portuguesa, dá uma olhadinha na descrição, porque tem várias playlists com outras coisas que podem te ajudar. Se você gostar desse vídeo, deixa o seu like, porque ele ajuda muito o canal. Se inscreva e ative as notificações. Me siga nas redes sociais, é tudo Elana B. Poloni. Então, bora lá! Aula 1. Desvelando o gênero reportagem. Aqui na questão 1 é só leitura, vocês podem dar um pause e ler. Vamos para a questão 2. 2. Observe os elementos linguísticos, textuais, discursivos que compõem a reportagem e identifique. A. Qual é o título? Então, o título, no caso, é Pandemia desperta ações positivas em todo o planeta. Aí, na B, ele quer saber qual é a temática abordada. Então, o texto, ele está trazendo aí como tema, né, os reflexos positivos que a pandemia trouxe aí, né, nas ações realmente das pessoas em todo o mundo. Na C, ele quer saber em que data foi publicado e quem escreveu. Então, foi publicado em março ou abril de 2020 e foi escrito por Joana Cataldo. 3. Qual a finalidade do jornal ao veicular essa reportagem? Então, aí o objetivo do jornal, quando ele colocou essa reportagem aí no jornal deles, foi de informar os leitores a respeito desses acontecimentos, né, relativos à pandemia e dando foco aí nessas iniciativas que ele considera positivas, né, e que têm sido desenvolvidas aí mundialmente nesse contexto. 4. Com relação à linguagem empregada na reportagem, podemos dizer que A. Trata-se de uma linguagem formal ou informal? Explique. Então, essa linguagem da reportagem, ela é uma linguagem formal, né? Isso é típico de texto jornalístico. O texto jornalístico, de uma maneira geral, na realidade, assim, como regra, né? Ele tem aí uma característica básica que é ter uma linguagem mais formal, né? Usar a norma padrão, sem gírias e coisas do tipo, tal, porque é premissa dele, realmente. B. É comum o uso da linguagem pessoal acerca dos fatos abordados? Não. Né? Se a gente colocasse assim, se a gente colocasse que sim aqui, a gente estaria contradizendo a resposta da letra A, né? Então, assim, os textos jornalísticos, eles têm essa linguagem formal, e aí uma linguagem mais pessoal não se encaixaria realmente no gênero. 5. Transcreva 2 citações em que o jornalista traz a fala de terceiros para a reportagem. Então, aqui ele quer trechos em que o jornalista está colocando a fala de outras pessoas na reportagem. Então, a gente tem esse primeiro trecho e esse segundo aqui como exemplos de passagens em que ele traz a fala de uma outra pessoa. Aula 2. Notícia. Refletindo sobre o gênero textual. 1. Pesquisando e aprendendo. Então, aqui ele coloca um link para que vocês abram e leiam a notícia para depois responder as questões, tá? Então, vocês podem abrir esse link e aí, né, dar um pause no vídeo e depois voltar, que a gente vai agora comentar. A. Como a notícia está articulada no que se refere aos elementos que a compõem? Então, assim, ela apresenta os elementos básicos da produção de uma notícia, consequentemente, por conta disso, ela está bem articulada. E aí, esses elementos que ela apresenta são a manchete, o lead, a intenção, né, a intenção de comunicar algo, a formalidade, que é a linguagem formal, a informação que tem que ser passada para o leitor e a objetividade, né, aquela coisa de ser um texto mais direto, mais focado e etc. Manchete é o título e leads são aquelas primeiras linhas que tem entre o título e o corpo do texto, né, para chamar a sua atenção e você se interessar por ler aquilo ou não. B. Quais as informações mais importantes apresentadas pela notícia? Em que parte da notícia elas se concentram? Então, as informações mais importantes que a gente tem, que apareceram na notícia, é a questão da disponibilidade do acervo do museu pela internet, os diferentes canais de acesso, o acompanhamento da obra de restauração e destaques da exposição. Isso são as informações mais importantes. Aí, quando ele fala de em que parte da notícia elas se concentram, essa parte é o lead. O que é o lead? É aquelas poucas linhas, né, que tem ali numa notícia entre o título e o corpo do texto, que muitas vezes é 2, 3 linhas, né? Um parágrafo bem curtinho, mas ele fica ali separadinho, que vão passar essas informações mais importantes para atrair o leitor, para ele ver se ele quer ler ou não.
C. Com base nas informações apresentadas pela notícia, expõe o seu posicionamento em relação ao fato noticiado. Então, daí é uma questão pessoal. A 2 aqui também é uma questão pessoal. Vocês vão colocar, se vocês tiverem visto algo, né, relacionado a essa notícia que vocês leram para responder às questões anteriores, em algum outro lugar, daí vocês comentam aí embaixo. Aula 3, causando impacto. Então, aqui no comecinho a gente tem, né, esse textinho para ler, e aí vão para as questões. A. O que causa impacto no leitor ao tomar conhecimento acerca do assunto da reportagem? Então, uma coisa que cria, sim, um impacto no leitor é esse dado estatístico que a gente tem, né, de que o lixo residencial teve esse aumento de 15% a 25%, e do lixo hospitalar aumentar até 20 vezes, e a informação também sobre mais lixo nas ruas e nos oceanos. B. Quais os modalizadores presentes no fragmento da reportagem? Então, modalizadores são trechos, né, específicos que ajudam na argumentação, na construção, né, de textos desse tipo, e são trechinhos aí que vão evidenciar, que vão conseguir passar, indicar, colocar ali a opinião, né, a posição do autor. C. Retire frases do texto em análise e reescreva-as, inserindo modalizadores que expressem certeza, incerteza e afetividade. Então, aqui a gente tem, por exemplo, esse trecho, né? No primeiro caso, está exibindo certeza, no segundo, incerteza e no terceiro, afetividade. Nessa primeira, a gente tem sem dúvidas, que está exibindo certeza, né? Indicando certeza, é um modalizador. Aí, no segundo caso, talvez é um modalizador que vai estar indicando incerteza. E aqui, um outro modalizador que está indicando afetividade, né, o lamentavelmente. Então, assim, é meio que pessoal, de certa forma, essa questão, porque você pode retirar outras frases e reescrever para dar esses sentidos com os modalizadores, mas ficam aqui essas como sugestão. Na 2, a proposta é que vocês façam aí uma espécie de roteiro para produzir uma notícia. Então, vocês vão colocar só as principais ideias aqui, né? Qual é o assunto, qual é um possível título, né, que seria a manchete, lead, que é aquele trechinho entre o título e o corpo do texto. Corpo do texto, no caso, vocês não fariam o texto aqui em si, nessa linha, mas tipo, qual a ideia que seria passada. Imagem ilustrativa, se teria ou não e qual poderia ser. Elementos de impacto, né, o que poderia aí causar um impacto no leitor, para atrair, etc. Aqui, por exemplo, ainda falando dos elementos de impacto, vocês podem pensar em temas que chocam, né? Como, por exemplo, guerras, fome, entre outras coisas que trariam aí um impacto para o leitor, né? E que poderiam aí fazer parte do texto. Aula 4. Saia de cima do muro. A. Utilize o espaço que segue e reorganize o seu resumo levando em consideração os aspectos discutidos nesta aula. Capacidade de síntese, objetividade, argumentação consistente. Aqui ele quer que você faça um resumo, né, sobre um texto que pode ter sido lido na aula. Então aí é uma atividade que ficou bem aberta, né, depende da adaptação do professor de vocês. Então vocês precisam conversar aí com ele para ver como que vai fazer nesse período, se eles vão passar um texto para que vocês leiam e façam um resumo, ou algo do tipo. B. Tente recapitular informações relevantes sobre a produção de resumos. Nessa parte aqui, né, ele quer que você retome aí e escreva o que você acha que tem de mais importante para fazer um resumo. Então, assim, é uma questão meio que pessoal, mas vocês podem pensar aí em coisas como, por exemplo, poder de síntese, foco, objetividade, pensar apenas no que é mais importante, entre outras coisas, né, que podem ser pontuadas aí, que são básicas e importantes no resumo. Aula 5. Mesmo assunto, gênero textual diferente. Então, aqui na 1, ele vai dar, né, o texto A e o texto B para que vocês leiam, para depois responder as questões. Então, podem dar um pause para ler e aí a gente segue. A. De modo global, de que falam os textos? Então, o primeiro texto, que é o texto A, ele fala sobre a perda de empregos, né, ali entre pessoas da classe média por conta da tecnologia avançada. Então, a tecnologia substitui o trabalhador e o trabalhador perde seu emprego porque a tecnologia acaba sendo mais barata, né, enfim. Aí, no texto B, né, que é o segundo, ele está falando sobre uma reclamação e sobre o pedido aí, né, dessa pessoa de substituição de um produto que ela comprou e que, no caso, foi entregue
com o defeito. B. Quais os contextos de produção dos textos lidos? Então, o texto A ele foi produzido aí num contexto em que existe toda uma exigência do mercado, né, por mão de obra mais qualificada, também relacionado aí com a questão do domínio aí, tal de computadores. E o texto B ele está sendo escrito num contexto em que um consumidor se sentiu lesado, né, e quer fazer valer o direito dele, quer se manifestar e quer resolver o problema dele. C. Em que situação há entre os textos aproximações e distanciamentos? Então, assim, tem vários pontos em que eles são próximos e são ao mesmo tempo distantes, esses dois textos. Então, assim, de uma maneira geral, ambos se relacionam aí com questões que estão indiretamente relacionadas ao poder de compra. Também com relação à presença do computador no nosso meio, na nossa sociedade, sobre a necessidade absoluta de saber mexer com máquinas, né, operar máquinas. Por outro lado, quando a gente fala aí de distanciamento, de coisas que eles têm que distinguem um do outro, que diferenciam um do outro, um expõe aí as dificuldades que surgiram com a invasão das máquinas e o outro está falando de um problema individual, né, de uma coisa assim pontual, de um determinado indivíduo que não tem relação aí com o que o computador e a internet têm causado na sociedade. Um está dando uma opinião e o outro está mais assim focado em reclamar, reivindicar para fazer valer seus direitos. Aula 6. Uma costura textual é possível? 1. Retorne à aula anterior e faça uma nova leitura do texto e na sequência retire as palavras e expressões destacadas dividindo-as em elementos de coesão referencial e elementos de coesão sequencial. Então aqui eu coloquei alguns exemplos de coesão referencial e sequencial. A coesão referencial é quando eu tenho uma palavra que retoma uma palavra que já apareceu. Vamos supor, aparece a palavra Pedro, e aí mais pra frente, para não repetir Pedro, eu vou colocar ele ou o homem. Então, tipo, ele, né, tá aparecendo para recuperar, para fazer referência à palavra Pedro, que já apareceu, para evitar que fique repetitivo, né? E depois, em sequencial, a gente tem aí expressões que vão costurar ali o texto de uma maneira que ele fique harmônico e que ele progrida, que dê uma sequência aí na construção do texto. Então, tem como exemplos, a princípio, além disso, isto é, no entanto, em suma. Aula 7. Chegou a vez de produzir. Então, aqui ele quer que você produza uma reportagem. E aí, nessa aula, ele dá um quadrinho para você planejar essa produção. Então, você vai colocar aqui qual é o tema, o assunto, a intenção, né? O que você quer fazer? Você quer convencer alguém de algo? Você quer passar informação? Você quer transmitir o quê? Qual a sua intenção com aquilo? Elementos de pesquisa, né? O que você focou em pesquisar? Quais argumentos que você vai usar, de repente, para que o seu leitor concorde com o seu ponto de vista? A autoridade que falará é um determinado pesquisador, uma pessoa que sabe sobre aquilo, que você pode colocar uma fala da pessoa no seu texto para que ele ganhe mais peso, né? Então, você pode colocar aqui, tipo, o nome dessa pessoa e até mesmo a fala, né? Que aí já fica mais fácil de você pegar e pôr no texto. Público-alvo é para quem esse texto vai ser escrito, quem você espera que leia, e veículo de publicação, onde que ele poderia ser publicado. Aula 8. Nossa reportagem em primeira versão. 1. Com base nos textos produzidos, realize a análise que segue. Então, tipo, você fez o esqueleto do texto ali, né, na aula 7, aí você vai produzir o texto, e aí aqui nessa aula 8 você vai fazer uma análise do seu texto, né? Então, o que você inicia o texto dizendo o quê? Que tipo de informações você apresenta? E assim por diante, né? Basicamente aqui são perguntas assim no sentido de analisar o seu texto e ver como é que ele foi, qual foi o resultado que você conseguiu obter. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele te ajudou, não esquece de deixar aquele like e de compartilhar com os seus amigos. Me fala aqui nos comentários o que você achou. Muito obrigada por ter me assistido até aqui. É isso. A gente se vê até a próxima e tchau!